Eu achei que fosse um saco de lixo na beira da estrada. Só quando o braço dela se mexeu é que pisei no freio. Desci com o coração acelerado e vi as cordas jogadas no chão. Alguém amarrou aquela mulher e foi embora. Quando ouvi o rosnado no mato e o barulho pesado do outro lado, percebi que se eu demorasse mais alguns segundos, ela não sairia viva dali. Bom dia, boa tarde, boa noite ou até uma boa madrugada. Não importa a hora em que você esteja assistindo. Se essa história chegou até você agora, talvez seja porque ela precisava te encontrar. Já se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. 32 anos de profissão. 32 anos carregando o Brasil nas costas, de norte a sul, leste a oeste. Eu conhecia cada pedaço dessa estrada como conhecia as linhas da minha própria mão. Sabia onde tinha buraco, onde a polícia ficava escondida, onde o café era bom e onde era melhor nem parar. Sabia também quando algo estava fora do lugar. E naquele dia, algo estava. Vi o vulto de longe, uns 200 metros à frente, do lado direito da pista. Parecia um monte de pano velho, desses que o povo joga nas margens quando não quer mais. Mas tinha algo errado. A forma não era comum, e quanto mais eu me aproximava, mais meu instinto gritava que aquilo não era lixo. Quando cheguei mais perto, o coração deu um salto. O braço se mexeu devagar. Pisei no freio instintivamente. O Scania gemeu, as rodas chiaram no asfalto quente e o caminhão foi parando aos poucos. O freio de ar soltou aquele suspiro pesado, cansado, igual a mim. Por alguns segundos, fiquei ali parado, com as mãos no volante, olhando pelo retrovisor. A estrada estava deserta. Nenhum carro vindo. Nenhum outro caminhão. Só eu, o calor e aquele vulto que tinha se mexido. Na estrada, a gente aprende a não parar por qualquer coisa. Já vi armadilha demais. Gente fingindo que precisa de ajuda só para assaltar. Já vi bandidos se fazendo de vítima na beirada da pista, esperando algum trouxa parar. Já ouvi história de caminhoneiro que parou para socorrer alguém e levou tiro. Perdeu a carga, perdeu o caminhão. Alguns perderam a vida. Mas tinha algo naquele momento que me puxava. Uma sensação ruim no estômago. Um aperto no peito que não era só medo. Era outra coisa. Era como se o universo estivesse me dizendo que se eu passasse direto, ia carregar aquilo para o resto da vida. Desliguei o caminhão. O silêncio tomou conta de tudo. Só o vento quente soprando pelos campos secos e o som distante das cigarras. Abri a porta, desci com cuidado. Minhas botas bateram no chão de terra vermelha. O calor subia do asfalto como se fosse um forno aberto. Suor começou a escorrer pela testa. Dei alguns passos na direção do vulto. E foi quando vi direito. Era uma mulher. Caída no chão, de lado, com os braços para frente. A roupa estava suja de terra, rasgada em alguns pontos. O cabelo grisalho colado no rosto suado. E nos pulsos, tinha marcas fundas, vermelhas, roxas em alguns lugares. Marcas de corda grossa do tipo que amarra a carga. Meu sangue gelou. Ao lado dela, jogadas na terra como se não tivessem mais utilidade, estavam as cordas. Grossas, ásperas, com pedaços de pele ainda grudados nas fibras. Ela tinha sido amarrada. Amarrada forte e deixada ali. Aquilo não era acidente, aquilo não era queda, aquilo era abandono. Ajoelhei ao lado dela, com o coração batendo tão forte que parecia que todo mundo na estrada podia ouvir. Toquei de leve no ombro dela. Estava quente, suada, mas viva. Ela se mexeu um pouco, soltou um gemido baixo, fraco. A boca estava rachada, os lábios secos de sede. Quanto tempo ela estava ali? Horas? Um dia inteiro? Moça, senhora. Tentei falar baixo para não assustar. A senhora está me ouvindo? Ela abriu os olhos devagar. Olhos castanhos, fundos, vazios. Olhos de quem tinha desistido de esperar ajuda. Me olhou como se eu fosse uma miragem. Algo que o desespero tinha inventado. E então, com um fio de voz, murmurou.
Água. Antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse correr até o caminhão buscar água, ouvi um som que fez meu corpo inteiro travar. Um rosnado baixo, gutural, perigoso. Virei a cabeça devagar para a direita. O mato alto que margeava a estrada se mexia, e então eu vi a onça, grande, musculosa, o pelo dourado manchado de preto brilhando no sol da tarde. Ela estava agachada, as patas dianteiras firmes no chão, os olhos amarelos fixos na mulher. Não em mim, na mulher, a caça fácil, a presa que não ia correr. Meu coração disparou, as mãos começaram a tremer. Eu conhecia histórias de onça na região. Sabia que elas apareciam quando tinha seca, quando a comida escasseava. Mas ver uma de perto, a poucos metros, era diferente de qualquer história. E então, como se o inferno tivesse decidido que um predador não era suficiente, ouvi outro som. Do lado esquerdo da estrada, um arrastar pesado, contínuo. Virei a cabeça lentamente e senti o ar faltar. Uma cobra, enorme, sucuri pelo tamanho. 3, talvez 4 metros, se arrastava pelo capim seco, vindo direto na direção da mulher. Atraída pelo calor, pelo cheiro, pela presença de algo vivo e indefeso. Eu estava ali, ajoelhado no meio, a onça de um lado, a cobra do outro, e a mulher entre os dois, sem forças nem para levantar a cabeça. O tempo pareceu parar. Minha mente gritava para eu correr, subir no caminhão, ir embora, mas meu corpo não obedecia, porque eu sabia que se eu fizesse isso, aquela mulher ia morrer. Ali, naquele chão vermelho, sozinha, despedaçada por dentes e mandíbulas, e eu ia carregar isso para sempre? Não tive tempo para pensar direito. Peguei as cordas que estavam jogadas no chão. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Passei uma volta rápida em volta do peito da mulher, amarrei como pude. Ela gemeu de dor, mas não tinha escolha. Comecei a puxar, devagar, arrastando ela pela terra de costas na direção do caminhão. A onça deu um passo à frente. Parei de puxar. Olhei para ela. Os olhos amarelos me fuzilaram. Ela abaixou o corpo ainda mais, pronta para o bote. Meu coração batia tão rápido que achei que ia ter um infarto ali mesmo. Comecei a gritar: "Vai embora! Sai daqui!" Bati na lataria do caminhão com a mão livre. O som ecoou pela estrada vazia. A onça hesitou. Só 1 segundo, mas foi o suficiente. Voltei a puxar a mulher. Mais rápido agora, sem parar, sem olhar para trás. A cobra se aproximou pelo outro lado. Eu vi de canto de olho. O corpo grosso se arrastando, a língua bifurcada saindo e entrando. Ela estava perto, muito perto. Puxei com força. Meus músculos ardiam, suor escorria pelos olhos, queimava. A mulher gemeu de novo, mas eu não podia parar. Não podia. Cheguei perto da porta do caminhão. A onça deu mais um passo, rosnando mais alto agora. A cobra levantou a cabeça, as presas à mostra. Abri a porta com uma mão. Com a outra, segurei a mulher. Ela era leve, leve demais. Pele e osso. Ergui como pude, com toda a força que me restava, e coloquei ela no banco do passageiro. Ela caiu para o lado, sem força para se segurar. Subi. Bati a porta. Tranquei. A onça estava a menos de 5 metros, olhando direto para mim através do vidro. Liguei o caminhão com as mãos trêmulas. O motor roncou alto, forte, vivo. Meti a marcha. Acelerei. As rodas cantaram no asfalto. O Scania arrancou. Olhei pelo retrovisor. A onça ficou parada no meio da estrada, olhando o caminhão se afastar. A cobra sumiu no mato. E as cordas ficaram lá, jogadas no chão vermelho, testemunhas mudas de um horror que eu ainda nem imaginava. Só quando a estrada ficou para trás, quando a curva escondeu aquele lugar amaldiçoado, é que consegui respirar de novo. A mulher ao meu lado estava desacordada, respirando fraco, mas respirando. E eu, com as mãos ainda tremendo no volante, só conseguia pensar uma coisa: quem faz isso com alguém?
Quem amarra uma pessoa e deixa para morrer na beira da estrada? Eu ainda não sabia a resposta, mas ia descobrir. E quando descobrisse, ia desejar nunca ter perguntado. Continue 16, capítulo 2. A cidade que não para. A cidade mais próxima era Porangatu. 43 quilômetros daquela maldita curva onde encontrei a mulher. Eu dirigi com o pé no acelerador, ultrapassando os limites de velocidade, sem ligar para radar, para multa, para nada. Só queria chegar logo. A cada minuto que passava, eu olhava para o lado e checava se ela ainda respirava. Respirava. Fraco, irregular, mas respirava. O sol já tinha descido completamente quando as primeiras luzes da cidade apareceram no horizonte. Porangatu não era grande coisa. Uma dessas cidades do interior de Goiás que vivem da agricultura e do movimento da estrada. Posto de gasolina, alguns mercados, igrejas, bares. E, graças a Deus, um hospital pequeno, mas funcionando. Parei na frente da emergência com uma freada brusca. Desci correndo, abri a porta do passageiro. A mulher tinha escorregado para o lado, a cabeça apoiada contra a janela. Peguei ela no colo. Era assustador como pesava pouco, como se não tivesse mais nada dentro, só ossos e pele. "Socorro!" gritei entrando pela porta automática. "Tem alguém aqui? Preciso de ajuda!" Uma enfermeira jovem apareceu correndo do corredor. Os olhos arregalaram quando viu a mulher nos meus braços. "Meu Deus, o que aconteceu?" "Encontrei ela na estrada", eu disse, ofegante. "Amarrada, jogada lá. Ela está desidratada, mal consegue respirar direito." A enfermeira não perdeu tempo. Chamou mais gente. Em segundos, apareceram 2 técnicos com uma maca. Deitaram a mulher com cuidado. Eu vi as marcas nos pulsos dela sob a luz branca do hospital e senti o estômago revirar. Eram profundas, roxas, algumas ainda sangravam um pouco. "Senhor, o senhor é parente dela?" A enfermeira me perguntou enquanto empurravam a maca para dentro. Não conheço ela. Achei jogada na BR-153, perto do quilômetro 287. A enfermeira anotou tudo em uma prancheta. Fez mais perguntas. Eu respondi o que sabia, que não era quase nada. Nome? Não sabia. Idade? Parecia ter seus 60, 70 anos. Família? Nenhuma ideia. "A polícia vai precisar ser chamada", ela disse séria. "Isso aqui é caso de tentativa de homicídio." Aquelas palavras caíram como pedras no meu peito. Tentativa de homicídio. Alguém tinha tentado matar aquela mulher. Tinha amarrado ela, levado para o meio do mato e deixado lá para morrer, para ser comida por bichos, para sumir sem deixar rastro. "Pode chamar", eu disse. "Eu espero aqui." Sentei em uma das cadeiras de plástico da sala de espera. O lugar cheirava a desinfetante e café velho. Tinha mais algumas pessoas esperando. Um homem com a mão enfaixada, uma mãe com um bebê no colo. Todos me olharam de lado, curiosos, mas ninguém perguntou nada. Fiquei ali, com as mãos ainda tremendo, tentando processar o que tinha acontecido. A imagem da onça agachada não saía da minha cabeça. Os olhos amarelos, o rosnado baixo e a cobra. Aquela sucuri gigante se arrastando devagar, sem pressa, porque sabia que a presa não ia fugir. Se eu tivesse passado direto, se eu tivesse decidido que não valia a pena parar, balancei a cabeça tentando afastar os pensamentos. Mas eles voltavam, sempre voltavam. Passou mais de 1 hora até a enfermeira aparecer de novo. "Ela está estável", informou. "Desidratação severa, desnutrição, algumas escoriações e as lesões nos pulsos. Mas vai sobreviver. O senhor salvou a vida dela." Senti um alívio enorme, como se um peso gigante tivesse saído dos meus ombros. "Ela já consegue falar?" "Ainda não. Está sedada. Mas assim que acordar, vamos tentar conversar com ela. A polícia já foi acionada. Deve chegar em alguns minutos." Agradeci e voltei para a cadeira. Peguei o celular e vi que tinha 3 ligações perdidas da empresa de transporte.
Mandei uma mensagem rápida explicando que tinha tido um problema na estrada e que ia atrasar a entrega. Não entrei em detalhes. Não tinha cabeça para isso. A polícia chegou meia hora depois. 2 policiais militares, um homem de uns 40 anos e uma mulher mais jovem. Fizeram as mesmas perguntas. Expliquei tudo de novo. Onde encontrei, como estava, os animais. Eles anotaram tudo, pediram meus documentos, tiraram cópia. O senhor vai precisar ficar disponível para depor oficialmente, o policial disse. Isso aqui é sério. Alguém tentou matar essa mulher. Eu sei, respondi, e vou ajudar no que for preciso. Eles foram embora, eu fiquei. Não sei bem por quê. Podia ter ido embora também. Podia ter voltado para o caminhão, retomado a viagem, entregado a carga. Meu trabalho ali estava feito. Eu tinha salvado ela. O resto não era comigo. Mas eu não conseguia ir embora. Alguma coisa me prendia ali. Talvez fosse a imagem daqueles olhos vazios olhando para mim no chão da estrada. Talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha feito alguma coisa que realmente importava. Não era só entregar carga. Não era só rodar de um lugar para o outro. Era uma vida humana que ia acabar se eu não tivesse parado. Comprei um café na máquina do corredor. Era horrível, aguado, amargo, mas estava quente e me mantinha acordado. Sentei de novo, esperei. Foi quase meia-noite quando a enfermeira voltou. Ela acordou, disse, e está pedindo para falar com o senhor. Levantei de um pulo, segui a enfermeira pelos corredores brancos e frios do hospital. Passamos por quartos com portas fechadas, por médicos cansados andando apressados, por macas vazias encostadas nas paredes. Ela me levou até um quarto pequeno no fim do corredor. Tinha apenas uma cama, uma cadeira e uma janela com as cortinas fechadas. E na cama, sentada, com um soro no braço e curativos nos pulsos, estava a mulher. De perto, sob a luz do quarto, ela parecia ainda mais frágil. O cabelo grisalho estava limpo agora, penteado para trás. O rosto magro, marcado por rugas profundas. Mas os olhos não estavam mais vazios. Estavam vivos, cheios de lágrimas. É o senhor, ela disse com a voz rouca. É o senhor que me salvou. Entrei devagar. Não sabia bem o que dizer. Eu só fiz o que qualquer um faria, senhora. Ela balançou a cabeça. As lágrimas escorreram pelo rosto. Não faria, porque meu próprio filho não fez. O silêncio que caiu no quarto foi pesado, denso, sufocante. Seu filho? Repeti sem acreditar no que tinha ouvido. Ela assentiu. Limpou as lágrimas com a mão trêmula. Meu nome é Teresa, ela disse. Teresa Aparecida da Silva. Tenho 71 anos. Morava em Uruaçu, aqui perto, numa casa que construí com meu marido, que morreu faz 8 anos. Puxei a cadeira e sentei. Precisava ouvir aquilo. Eu tenho um filho, ela continuou, a voz quebrando. Marcos, único filho. Criei ele sozinha depois que o pai morreu. Dei tudo para ele. Casa, comida, roupa, estudo, tudo. Quando ele cresceu, arrumou uns trabalhos por aí, mas nunca deu muito certo. Sempre voltava para casa, sempre precisando de dinheiro, e eu sempre dava. Porque é meu filho, porque mãe faz isso. Ela parou, respirou fundo, parecia doer continuar. Faz uns 6 meses ele voltou de novo, disse que tinha perdido o emprego, que precisava ficar um tempo. Eu deixei, claro que deixei. Mas aí ele começou a falar que eu era um peso, que eu dava gasto, que a casa era muito grande para mim sozinha, que ele podia vender e dividir o dinheiro. Eu disse que não, que aquela casa era minha, que eu construí com meu suor. As lágrimas voltaram, mais fortes agora. Há 3 dias ele disse que ia me levar para passear, para conhecer uma cidade nova. Eu achei estranho, mas topei. Entrei no carro dele, a gente rodou, até que ele parou naquela estrada deserta. Mandou eu descer. Eu desci. E então
Então ele pegou as cordas. Meu sangue gelou de novo. Ele me amarrou. Teresa continuou soluçando. Amarrou meus pulsos, minhas pernas. Eu gritei, implorei, perguntei por quê. E sabe o que ele disse? Disse que eu era velha demais, que não servia para mais nada, que ele precisava da casa e que ninguém ia me achar ali. Ela cobriu o rosto com as mãos. O corpo todo tremia. Ele me jogou no chão e foi embora. Foi embora me deixando lá, sabendo que eu ia morrer, sabendo que os bichos iam me pegar, e não olhou para trás, nenhuma vez. Senti uma raiva subir pelo peito, uma raiva que eu não sentia há muito tempo. Como alguém faz isso? Como um filho faz isso com a própria mãe? Eu passei a noite toda ali, ela disse, com frio, com medo, ouvindo os sons do mato, achando que a qualquer momento ia ser o fim. De manhã, o sol começou a queimar. A sede era terrível. Eu tentei gritar, mas ninguém passava. Ninguém. Até que o senhor apareceu. Ela olhou para mim. Os olhos vermelhos, inchados, mas cheios de gratidão. O senhor parou. O senhor me viu. E o senhor me salvou. Quando todo mundo passou direto. Quando meu próprio sangue me abandonou. Levantei. Cheguei perto da cama. Segurei a mão dela. Estava gelada, trêmula. A senhora está segura agora, eu disse. E o seu filho vai responder pelo que fez. Isso eu garanto. Teresa apertou minha mão com a pouca força que tinha. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por não ter passado direto. Fiquei ali, segurando a mão dela, até ela adormecer de novo. Quando saí do quarto, falei com a enfermeira. Dei meu número de telefone. Disse que qualquer coisa, qualquer notícia, era para me ligar. Saí do hospital de madrugada. A cidade estava silenciosa. Apenas alguns postes de luz iluminando as ruas vazias. Subi no caminhão. Sentei no banco. E pela primeira vez em muito tempo, chorei. Chorei pela mulher que quase morreu. Chorei pelo filho que a abandonou. Chorei por todas as vezes que eu também passei direto, por todas as vezes que escolhi não me envolver, por todas as vezes que fingi não ver. Mas naquela noite eu tinha visto e tinha feito diferença. Continue 16, 18, capítulo 3. Primeiras palavras. Silêncios maiores. Não consegui ir embora de Porangatu. Liguei para a empresa de transporte logo cedo, ainda de dentro do caminhão estacionado no hospital. Expliquei a situação. O gerente não gostou, reclamou do atraso, falou em prejuízo e compromissos. Mas quando contei o que tinha acontecido de verdade, o tom mudou. Ele disse que ia realocar a carga para outro motorista e que eu podia ficar uns dias, sem remuneração, claro, mas podia ficar. Agradeci e desliguei. O sol começava a clarear o céu quando voltei para dentro do hospital. Comprei um pão com manteiga e outro café ruim na lanchonete ao lado. A enfermeira do turno da manhã me reconheceu. Ela passou bem a noite, informou. Já tomou café, conversou um pouco com o médico. A polícia deve vir de novo hoje para pegar o depoimento oficial dela. Posso ver ela? Pode sim. Quarto 14. Bati de leve na porta antes de entrar. Teresa estava sentada na cama, olhando pela janela. A luz da manhã iluminava o rosto dela, deixando ainda mais visíveis as marcas do tempo e do sofrimento. Quando me viu, um sorriso fraco apareceu. Bom dia, ela disse. A voz ainda estava fraca, mas mais firme que na noite anterior. Bom dia, dona Teresa. Trouxe um pão. Não sei se a senhora gosta, mas... Gosto sim. Obrigada. Entreguei o pão embrulhado no guardanapo. Ela pegou com cuidado como se fosse algo precioso. Sentei na cadeira ao lado da cama. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ela comia devagar, mastigando com calma. Eu olhava para o chão sem saber direito o que falar. O senhor não precisava ter voltado, ela disse de repente. Levantei os olhos. Eu sei, mas quis voltar. Por quê? A pergunta me pegou de surpresa. Por quê? Eu mesmo não sabia direito.
Talvez porque passar a vida inteira sozinho na estrada me ensinou a reconhecer solidão quando via uma. E Teresa estava tão sozinha quanto eu. Talvez mais. Porque comecei buscando as palavras. Porque eu sei como é estar sozinho. E ninguém merece estar sozinho num momento desses. Ela olhou para mim. Um olhar longo, profundo, como se estivesse tentando entender quem eu era, o que me movia. Por que um estranho tinha parado a vida dele para cuidar de alguém que nem conhecia? Qual é seu nome? Ela perguntou. João, João Pedro dos Santos. João, ela repetiu, como se estivesse gravando. Nome de gente boa. Dei um meio sorriso. Fazia tempo que ninguém dizia que eu era gente boa. A senhora tem mais alguém? Perguntei. Além do seu filho? A expressão dela fechou. A dor voltou aos olhos. Tenho uma irmã. Mora em Anápolis. A gente não se fala muito, mas é sangue. Tenho uns primos espalhados por aí, mas ninguém muito próximo não. Depois que meu marido morreu, fiquei só eu e o Marcos. E agora... A voz dela quebrou. Segurou firme no pão, como se fosse uma âncora. Agora não tenho mais ninguém. Não diga isso, eu falei. A senhora está viva, isso é o que importa. Viva, ela repetiu amarga. Viva, mas destruída por dentro. Sabe o que dói mais, João? Não é o corpo, não são as marcas nos pulsos. É saber que meu próprio filho, que eu carreguei na barriga, que eu criei, que eu amei mais que tudo nessa vida, me olhou nos olhos e decidiu que eu não valia nada, que eu era lixo. As lágrimas voltaram. Ela limpou com raiva, como se estivesse brava por chorar. Ele sempre foi difícil, continuou. Desde menino, fazia birra, batia nos coleguinhas, respondia aos professores, mas eu sempre achei que era fase, que ia passar. Quando cresceu, começou a beber. Depois veio a droga. Eu nunca quis acreditar, mas sabia. Uma mãe sempre sabe. Ela parou, respirou fundo. Meu marido, antes de morrer, me disse para ter cuidado. Disse que o Marcos não prestava, que ia me dar problema. Eu briguei com ele. Disse que estava falando mal do próprio filho. E agora eu sei que ele estava certo. O silêncio voltou. Pesado, cheio de coisas não ditas. A polícia vai pegá-lo, eu disse. Vai pagar pelo que fez? Vai, ela concordou. Mas isso não muda nada. Não apaga o que ele fez. Não apaga o fato de que meu filho quis me matar. Não tinha o que dizer. Não tinha palavra de consolo que fizesse diferença. Então fiquei ali, em silêncio, só fazendo companhia. E às vezes percebi naquele momento, é só isso que alguém precisa. Companhia, alguém que fique, que não fuja, que não abandone. A polícia chegou perto das 10 da manhã. 2 investigadores da delegacia de Uruaçu fizeram o depoimento oficial de Teresa. Ela contou tudo de novo, chorando em alguns momentos, se segurando em outros. Eles gravaram, anotaram, tiraram fotos das marcas nos pulsos dela. Depois me chamaram para depor também. Contei tudo, desde o momento em que vi o vulto na estrada até quando coloquei Teresa no caminhão. Falei da onça, da cobra, do desespero. Um dos investigadores balançou a cabeça incrédulo. O Senhor salvou a vida dela. Ele disse, se tivesse demorado mais 5 minutos... Não terminei a frase. Não precisava. Já temos o nome e o endereço do filho, o outro investigador informou. Vamos emitir um mandado de prisão, tentativa de homicídio qualificado. Se condenado, pode pegar de 12 a 30 anos. Teresa, que estava ouvindo da cama, não demonstrou nenhuma emoção, nem alívio, nem raiva. Só um vazio profundo, como se parte dela tivesse morrido naquela estrada e não tivesse voltado. Quando os policiais foram embora, fiquei com ela de novo. A tarde foi passando devagar. Conversamos pouco. Eu contei um pouco da minha vida. 32 anos de estrada, 3 casamentos fracassados, 2 filhos que eu quase não via. Uma vida inteira correndo de um lado para o outro, sempre sozinho, sempre na estrada.
O senhor se arrepende hoje? Ela perguntou. De quê? De ter vivido tanto tempo sozinho, longe de família, longe de casa. Pensei antes de responder. Às vezes sim, mas eu escolhi isso. Ninguém me obrigou. Eu que fugi. Eu que preferi a estrada. E agora? Agora não sei mais viver de outro jeito. Entendo, ela disse, porque eu também fiquei sozinha, não por escolha, mas porque as pessoas foram embora, ou morreram, ou me abandonaram, e no fim dá no mesmo. A solidão dói igual. Tinha razão. A solidão doía igual. Mas sabe o que eu aprendi hoje, João? Ela continuou. Aprendi que ainda existe gente boa, gente que para, gente que ajuda, gente que não passa direto. E isso me dá um pouco de esperança. Um pouquinho só, mas dá. Segurei a mão dela de novo. Estava menos gelada agora, mais quente, mais viva. A senhora vai ficar bem, dona Teresa. Vai ver que sim. Tomara. Ela suspirou. Tomara. Passei o resto do dia no hospital. À noite, a irmã dela chegou de Anápolis. Uma mulher de uns 60 anos, parecida com Teresa, mas menos marcada pela vida. Ela chorou quando viu o estado da irmã. Elas se abraçaram, conversaram baixo, fizeram as pazes de brigas antigas. A irmã veio falar comigo no corredor. Obrigada, ela disse, os olhos vermelhos. Obrigada por ter salvado minha irmã. Se não fosse o senhor, não precisa agradecer. Preciso sim, porque eu deveria ter estado lá. Deveria ter percebido que ela estava em perigo. Mas eu estava longe, ocupada demais com minha própria vida e quase perdi ela por causa disso. A senhora está aqui agora, eu disse. É o que importa. Ela assentiu, secando as lágrimas. Vou levar ela para morar comigo, em Anápolis, longe daquele maldito lugar, longe daquela casa, longe de tudo que lembra. Ele. Acho uma boa ideia. Naquela noite, antes de ir embora, entrei no quarto de Teresa mais uma vez. Ela estava deitada, a irmã sentada ao lado. Ambas me olharam quando entrei. Eu vou embora amanhã cedo, eu disse. Preciso voltar para a estrada. Teresa se levantou um pouco na cama. Já? Já. Mas, se a senhora precisar de alguma coisa, aqui está meu número. Pode ligar, a qualquer hora. Ela pegou o papel que eu escrevi. Olhou para o número. Depois olhou para mim. Obrigada, João, por tudo, por ter parado, por ter ficado, por ter me lembrado que ainda existe bondade nesse mundo. Não consegui responder. A garganta estava apertada. Só acenei com a cabeça e saí. Dormi no caminhão naquela noite. Não conseguia pagar hotel e mesmo que conseguisse, preferia ali. Era minha casa. Sempre foi. Mas pela primeira vez em muito tempo, a cabine não parecia tão vazia. Porque eu tinha feito algo que importava. Tinha salvado uma vida. Tinha ficado quando podia ter ido embora. E isso, de alguma forma estranha, tinha me salvado também. Deitei no banco estreito, olhando para o teto sujo do caminhão. E pensei em Teresa. Pensei no filho dela. Pensei em mim. Em todas as escolhas que eu tinha feito na vida. Em todas as pessoas que eu tinha deixado para trás. E pensei que talvez, só talvez, nunca fosse tarde demais para mudar. Continue 1622, capítulo 4. Chuva na BR-153. Saí de Porangatu no dia seguinte, logo depois do amanhecer. Passei no hospital antes, só para me despedir. Teresa estava dormindo. A irmã agradeceu de novo, me abraçou forte e disse que ia cuidar bem dela. Prometi ligar em alguns dias para saber como estava. Quando subi no caminhão e liguei o motor, senti algo diferente. Um peso no peito. Não era ruim. Era estranho. Como se parte de mim tivesse ficado naquele quarto de hospital. Como se eu não fosse mais a mesma pessoa que tinha entrado em Porangatu 3 dias atrás. A estrada me engoliu de novo. Quilômetros e mais quilômetros de asfalto. Sol quente, paisagens que se repetiam. Mas eu não conseguia parar de pensar em Teresa, no filho dela, nas cordas, na onça, em como a vida pode virar do avesso em segundos. Peguei outra carga em Goiânia.
Fertilizantes para uma cooperativa em Imperatriz, no Maranhão. 2 dias de viagem. Eu conhecia bem o trajeto. Já tinha feito dezenas de vezes. Goiânia, Anápolis, depois a BR-153, cortando Goiás de sul a norte, entrando em Tocantins, passando por Araguaína, até finalmente cruzar para o Maranhão. No primeiro dia, tudo correu normal. Paradas para combustível, almoço em um restaurante de beira de estrada, café forte para aguentar as horas no volante. Eu ligava o rádio, escutava música sertaneja, notícias, programas de entretenimento. Qualquer coisa para preencher o silêncio. Mas o silêncio sempre voltava. À noite, parei em um posto perto de Guaraí, no Tocantins. Tomei banho, jantei um prato feito com arroz, feijão e um bife duro. Tentei dormir na cabine do caminhão, mas o sono não vinha. Ficava olhando para o celular, pensando se devia ligar para Teresa. Será que ela queria falar comigo? Será que seria intromissão? Acabei não ligando. Dormi tarde, mal. No segundo dia, o céu amanheceu carregado. Nuvens cinzas e pesadas cobriam o horizonte. Eu conhecia aquele tipo de céu. Chuva. E não ia ser chuva fraca, não. Ia ser temporal. Rodei a manhã inteira debaixo de um céu cada vez mais escuro. O ar estava abafado, úmido, grudento. Por volta do meio-dia, as primeiras gotas começaram a cair. Grossas, pesadas. Em minutos, virou um dilúvio. A visibilidade caiu para quase zero. Eu diminuí a velocidade, acendi os faróis, mas mesmo assim era difícil enxergar 3 metros à frente. A chuva batia no para-brisa com uma violência que fazia a cabine inteira tremer. O limpador funcionava no máximo, mas não dava conta. A água escorria em torrentes, e então, no meio daquele inferno, ouvi o barulho, um estalo, seco, alto, vindo do motor. O coração disparou. Conhecia aquele som. Não era bom. Pisei na embreagem, reduzi. O caminhão começou a perder potência. A temperatura do motor disparou no painel. Vermelho, fervendo. Não, 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 murmurei, procurando um lugar para encostar. Consegui chegar até um acostamento largo, debaixo de algumas árvores que mal faziam sombra. Desliguei o motor. O silêncio só foi quebrado pelo barulho ensurdecedor da chuva batendo na lataria. Desci da cabine. Em segundos, estava encharcado. A água escorria pelo rosto, entrava pelos olhos, pela boca. Abri o capô. Fumaça saiu. Cheiro de óleo queimado. A correia do alternador tinha arrebentado. E tinha mais. O radiador estava vazando. Droga! Gritei para o nada, sabendo que ninguém ia ouvir. Fechei o capô. Não adiantava tentar consertar ali. Precisava de peças, precisava de ajuda. E no meio de uma tempestade, no meio do nada, isso era quase impossível. Voltei para a cabine pingando água. Peguei o celular. Sem sinal. Claro. Ali no interior do Tocantins, no meio da chuva, o sinal de telefone era uma miragem. Respirei fundo. Tentei pensar. O posto mais próximo ficava a uns 15 quilômetros para trás. Impossível ir a pé debaixo daquela chuva. Ia ter que esperar. Esperar a chuva passar. Esperar alguém aparecer. Esperar, sempre esperando. A tarde passou devagar. A chuva não dava trégua. Caía sem parar, formando poças enormes na estrada, transformando o acostamento em um lamaçal. Eu ficava ali, olhando pela janela embaçada, vendo a água descer em cortinas, sentindo o frio começar a entrar pelos ossos. Tentei dormir. Não consegui. A cabeça não parava. Pensava em Teresa. Pensava no filho dela. Pensava em mim. Em como a vida era frágil. Como tudo podia desmoronar em segundos. Um caminhão quebrado no meio do nada. Uma mulher amarrada na beira da estrada. Tudo tão perto do fim. Por volta das 5 da tarde, quando o céu já começava a escurecer, um carro parou atrás do caminhão. Olhei pelo retrovisor, era uma caminhonete velha, branca, com a pintura descascando. Um homem desceu. Devia ter uns 50 anos.
chapéu de palha, camisa xadrez, botas de borracha. Bati na janela para chamar a atenção. Ele se aproximou. Quebrou! Gritou por cima do barulho da chuva. Correia e radiador! Gritei de volta. Ele fez um sinal para eu esperar. Voltou para a caminhonete. Pegou algo. Voltou. Tem um mecânico em Colinas, uns 20 quilômetros daqui, gritou. Posso dar uma carona se quiser. Hesitei. Não conhecia o homem, mas não tinha muita escolha. Peguei os documentos, tranquei o caminhão e desci. A chuva me encharcou de novo em segundos. Subi na caminhonete. O interior cheirava a cigarro e barro. O homem me estendeu a mão. Seu Raimundo, ele disse. João, respondi, apertando a mão dele. Ele ligou o carro e começou a dirigir devagar pela chuva. Você vem de onde? Goiânia. Indo para Imperatriz. Estrada longa. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Só o barulho dos limpadores e da chuva. Você parou para me ajudar, eu disse. Obrigado. Seu Raimundo deu de ombros. Normal. A gente que vive por aqui sabe como é. Estrada é perigosa. Ninguém merece ficar na mão. Principalmente com essa chuva. Pensei em Teresa, em como ninguém tinha parado para ajudar ela, em como eu quase não tinha parado. E agora estava eu, sendo ajudado por um estranho no meio da tempestade. A vida dava voltas estranhas. Você acredita em destino? Perguntei de repente. Seu Raimundo me olhou de canto. Destino? As coisas acontecem por um motivo. A gente está no lugar certo na hora certa, ou no lugar errado. Ele pensou antes de responder. Sei lá. Acho que às vezes é destino, às vezes é sorte, e às vezes é só porque a gente escolhe fazer a coisa certa. E como saber a diferença? Não sei, ele admitiu. Mas acho que não importa muito. O que importa é o que a gente faz quando as coisas acontecem. Se vai ajudar ou passar direto. Se vai ficar ou fugir. Tinha razão. No fim, era sobre escolha. Sempre era. Chegamos em Colinas quando já estava quase noite. A chuva tinha diminuído um pouco, mas ainda caía persistente. Seu Raimundo me levou até uma oficina pequena, com uma placa velha pendurada na porta. Mecânica do Zé. Consertamos tudo. O mecânico Zé era um homem baixo, gordo, com uma barriga que transbordava por cima da calça. Mas os olhos eram espertos. Expliquei o problema. Ele disse que tinha as peças, mas só podia ir no dia seguinte, quando a chuva parasse. Perguntei se tinha hotel na cidade. Ele riu. Hotel não tem não, mas tem uma pensão da Dona Maria. Quarto simples, mas limpo. R$ 5 a diária. Seu Raimundo se ofereceu para me levar até lá. No caminho conversamos mais. Ele me contou da vida dele. Pequeno agricultor. Plantava mandioca, milho, uns legumes. Vivia com a mulher e 3 filhos. Vida difícil, mas honesta. Você tem família? Ele perguntou. Tenho 2 filhos, mas não vejo eles faz tempo. Por que não? Porque eu escolhi a estrada. E eles escolheram ficar longe de mim. Nunca é tarde para mudar, ele disse. Eram as mesmas palavras que eu tinha pensado no hospital, vendo Teresa. Nunca é tarde para mudar. Mas será? Será mesmo? Quando cheguei na pensão, seu Raimundo se despediu. Boa sorte, João. Espero que conserte o caminhão logo. Obrigado por tudo. Ele acenou e foi embora. Fiquei ali na porta da pensão, ouvindo a chuva cair, sentindo o cansaço pesar nos ossos. Entrei. O quarto era exatamente como Zé tinha descrito. Simples. Uma cama, um guarda-roupa velho, uma janela pequena. Mas estava limpo e seco, e era o suficiente. Deitei na cama, peguei o celular. Agora tinha sinal. Pensei em ligar para Teresa. Olhei para o número que ela tinha me dado. O dedo ficou sobre o botão de chamada por um longo tempo, e então apertei. Tocou 3 vezes. Depois uma voz fraca atendeu. Alô? Dona Teresa? É o João. Houve uma pausa. Depois, João, meu Deus, que alegria ouvir sua voz. Sorri sem querer. Como a senhora está? Melhor.
Muito melhor. Estou na casa da minha irmã agora. Ela está cuidando de mim. Os médicos disseram que vou me recuperar bem. Fico feliz em saber. E você, João? Onde está? Preso em Colinas. Caminhão quebrou no meio da tempestade. Nossa, está tudo bem? Está. Vou consertar amanhã. Silêncio. Depois ela perguntou: João, por que você ligou? A pergunta me pegou desprevenido. Por que eu tinha ligado? Eu mesmo não sabia direito. Porque... Comecei, buscando as palavras. Porque eu queria saber se a senhora estava bem. E porque às vezes é bom saber que não estamos sozinhos, mesmo quando parece que estamos. Ouvi ela soluçar do outro lado. Depois, obrigada, João. Obrigada por ligar. Obrigada por se importar. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Conversamos mais alguns minutos. Ela me contou que o filho tinha sido preso, que ia haver julgamento, que ela não sabia se conseguiria olhar para ele de novo. Eu escutei, só escutei. Era o que ela precisava. Quando desliguei, senti algo diferente. Não era felicidade, não era alívio, era outra coisa, era conexão, algo que eu não sentia há muito tempo. Dormi naquela noite e pela primeira vez em semanas, dormi bem. Continue 16:26, capítulo 5. Feridas antigas. A chuva parou durante a madrugada. Acordei com o canto de galos e o som de crianças brincando na rua. A luz do sol entrava pela janela pequena, iluminando o quarto simples. Me levantei, tomei um banho frio em um banheiro coletivo no fim do corredor. Vesti a mesma roupa do dia anterior. Dona Maria, a dona da pensão, me ofereceu café da manhã. Pão com manteiga, café preto forte e queijo de coalho na chapa. Sentei em uma mesa de madeira velha, ao lado de outros 2 hóspedes, um vendedor de roupas e um rapaz que trabalhava em uma fazenda próxima. Você é caminhoneiro? O rapaz perguntou. Sou. Deve ser difícil. Ficar tanto tempo longe de casa, da família. Mastiguei devagar antes de responder. É, mas você se acostuma. Ou pelo menos eu achava que tinha me acostumado. O vendedor de roupas riu. Ninguém se acostuma com solidão, meu amigo. A gente só aprende a conviver com ela. Tinha razão. A solidão sempre estava lá, como uma sombra, seguindo a gente para todo lugar. Depois do café, caminhei até a oficina do Zé. A cidade era pequena, tranquila, casas simples, ruas de terra, pessoas acenando umas para as outras. Tão diferente da estrada. Tão diferente da velocidade constante, da pressa, do barulho dos motores. Zé já estava trabalhando quando cheguei. Tinha um caminhão velho desmontado no pátio e ele fuçava dentro do motor com as mãos sujas de graxa. Bom dia, ele gritou quando me viu. Vou buscar seu caminhão agora. Deve estar pronto até o fim da tarde. Obrigado. Quer vir junto? Quero. Subimos em um guincho velho, amarelo, que chacoalhava tanto que parecia que ia desmontar a qualquer momento. Zé dirigia rápido demais para uma estrada de terra molhada, mas parecia conhecer cada buraco, cada curva. Você é de onde, Zé? Daqui mesmo. Nasci, cresci e vou morrer em Colinas. Tenho tudo aqui. Minha mulher, meus filhos, minha oficina. Não preciso de mais nada. Nunca quis conhecer outros lugares? Ele deu de ombros. Já saí algumas vezes. Fui para Araguaína, para Palmas, mas sempre volto. Porque aqui é meu lugar, sabe? É onde eu pertenço. Fiquei em silêncio. Eu não tinha um lugar onde pertencia. Não mais. Tinha deixado para trás tudo que poderia ter sido lar. E agora, aos 56 anos, eu era só um nômade. Um homem sem raízes, um caminhoneiro solitário que carregava carga, mas nunca carregava memórias boas. Chegamos onde o caminhão estava, parado no acostamento, debaixo das árvores, exatamente como eu tinha deixado. Zé inspecionou tudo, balançou a cabeça. É o que eu pensei. Correia arrebentou e o radiador rachou. Mas tem solução. Vou guinchar ele, levar para a oficina, trocar tudo. Até o fim do dia está rodando de novo.
Enquanto ele preparava o guincho, fiquei ali parado, olhando para a estrada, vazia, silenciosa. O sol já estava alto, queimando. O asfalto fumegava com o calor. E eu pensei em quantas vezes tinha passado por ali. Quantas vezes tinha rodado essa mesma estrada, sempre sozinho, sempre apressado, sempre fugindo. Mas fugindo de quê? Você está bem, rapaz? Zé perguntou, interrompendo meus pensamentos. Estou só pensando. Sobre o quê? Sobre a vida. Sobre escolhas. Zé parou o que estava fazendo, limpou as mãos sujas na camisa e veio até onde eu estava. Deixa eu te contar uma coisa, ele disse. Eu já fui como você, inquieto, sempre querendo estar em outro lugar, sempre achando que a felicidade estava longe daqui. Aí um dia meu pai morreu, ataque cardíaco, do nada, e eu percebi que tinha desperdiçado anos fugindo, quando o que eu mais queria estava aqui o tempo todo. E o que você queria? Paz, família, pertencer a algum lugar, as coisas simples. As coisas que a gente só valoriza quando perde. Ele voltou para o guincho, e eu fiquei ali, com aquelas palavras ecoando na cabeça. As coisas simples, as coisas que a gente só valoriza quando perde. Voltamos para a oficina com o caminhão guinchado. Zé começou a trabalhar imediatamente. Eu ofereci ajuda, mas ele disse que não precisava. Sentei em um banquinho velho, na sombra, vendo ele trabalhar. As mãos dele eram rápidas, precisas. Conhecia cada parafuso, cada peça, cada segredo daquele motor. Você gosta do que faz, eu disse. Gosto. Sempre gostei de consertar coisas, de pegar algo quebrado e fazer funcionar de novo. É satisfatório, sabe? Deve ser bom. Eu só quebro coisas. Ele me olhou por cima do motor. Você não quebra nada, rapaz. Você só está perdido, mas dá para consertar isso também. Como? Parando de fugir, enfrentando o que você deixou para trás e talvez, só talvez, tentando consertar o que ainda tem conserto. Não respondi, mas as palavras ficaram pesadas, verdadeiras. O celular tocou no meu bolso. Olhei a tela. Era um número desconhecido de Anápolis. Atendi. Alô? João? Era a voz de Teresa, mas diferente, nervosa, assustada. Dona Teresa, o que aconteceu? Ele mandou uma carta, do presídio, para minha irmã, dizendo que quando sair vai me achar, que eu não devia ter denunciado ele, que vou me arrepender. Senti a raiva subir de novo. Como alguém podia ser tão covarde, tão cruel? A senhora falou com a polícia? Falei. Eles disseram que vão investigar, que ele pode ter mais tempo de prisão por ameaça. Mas eu estou com medo, João. Com muito medo. A senhora está segura aí. Ele não vai sair tão cedo. E quando sair, não vai poder chegar perto da senhora. Vai ter ordem de restrição. Mas e se ele não ligar para isso? E se ele... Dona Teresa, eu interrompi, firme. Eu não vou deixar nada acontecer com a senhora. Entendeu? Nada. Houve uma pausa, depois um soluço. Obrigada, João. Não sei o que eu faria sem você. Conversamos mais alguns minutos. Tentei acalmá-la. Disse que ia visitá-la assim que entregasse a carga. Que a gente ia resolver isso juntos. Quando desliguei, Zé estava me olhando. Problemas? Ele perguntou. Sim, uma amiga. Está passando por uma situação difícil. Amiga? Pensei que você vivia sozinho. Eu vivia. Mas às vezes a gente encontra pessoas no caminho. Pessoas que mudam tudo. Zé sorriu. Então você não está tão perdido quanto pensa. Talvez não. Talvez Teresa tivesse me achado tanto quanto eu tinha achado ela. Duas pessoas sozinhas, quebradas, que se encontraram na hora certa. O dia passou devagar. Zé trabalhou sem parar. Eu ajudei no que pude, passando ferramentas, segurando peças, limpando o que estava sujo. E enquanto trabalhávamos, conversamos sobre vida, sobre escolhas, sobre arrependimentos. Contei para ele sobre meus filhos. Sobre como tinha sido um pai ausente,
sempre na estrada, sempre ocupado, sempre com desculpa para não estar presente. Quando os casamentos terminaram, eu me afastei ainda mais. Foi mais fácil fingir que não tinha família do que encarar o fracasso. Você já tentou falar com eles? Zé perguntou. Não, já faz. Faz mais de 5 anos que não falo com o mais velho. E 4 com o mais novo. E por que não tenta agora? Porque eu não sei o que dizer. Como pedir desculpas por anos de ausência? Como explicar que eu escolhi caminhão em vez deles? Você não precisa explicar. Você precisa pedir perdão e tentar de novo, antes que seja tarde demais. Fiquei em silêncio, pensando nos meus filhos. Rodrigo tinha 28 anos agora, devia estar casado, talvez com filhos. Lucas tinha 25. Última vez que soube, estava fazendo faculdade. Mas isso foi há anos. Eu não sabia mais nada sobre eles. Tinha perdido o direito de saber. Talvez você esteja certo, murmurei. Talvez eu precise tentar. Por volta das 6 da tarde, Zé terminou o trabalho. Testou tudo. O motor roncou firme, forte, vivo. Ele sorriu, satisfeito. Pronto, está melhor do que antes. Pode seguir viagem. Paguei o valor combinado, agradeci. Dei um abraço nele. Obrigado, Zé, por tudo. Não só pelo conserto. Espero que você encontre o que está procurando, João. E espero que pare de fugir. Porque a vida passa rápido. E quando a gente percebe, já é tarde demais para consertar o que quebrou. Subi no caminhão, liguei o motor. E antes de ir embora, peguei o celular. Olhei para os contatos. Rodrigo, Lucas, nomes que eu não tinha coragem de apertar há anos. E então, com a mão tremendo, selecionei o nome de Rodrigo. E apertei o botão de chamada. Tocou. 1 vez, 2, 3, 4. E então ele atendeu. Alô? A voz era de homem, grave, madura, tão diferente do garoto que eu lembrava. Rodrigo, minha voz falhou. Sou eu, seu pai. Houve um silêncio longo, tenso, depois, pai. Eu sei que faz muito tempo, e eu sei que você provavelmente não quer falar comigo, mas eu precisava ligar, precisava dizer que sinto muito, por tudo, por não ter estado lá, por ter sido um pai ruim, por ter escolhido a estrada em vez de você e do seu irmão. O silêncio continuou. Eu ouvia a respiração dele do outro lado. Então, para minha surpresa, ele disse, eu também sinto muito, pai. As lágrimas vieram, rápidas, quentes, inesperadas. Depois de anos segurando, elas finalmente saíram. E naquele estacionamento velho de uma oficina no interior do Tocantins, eu chorei. Chorei pelos anos perdidos, pelas escolhas erradas, pelo tempo que nunca ia voltar, mas também chorei de alívio, porque talvez, só talvez, ainda desse tempo de consertar algumas coisas. Continue 16:28, capítulo 6. No meio do nada conversamos por quase 1 hora. Eu e Rodrigo. Sentado ali no caminhão com o motor desligado, ouvindo a voz do meu filho pela primeira vez em 5 anos. Ele me contou da vida dele. Tinha se formado em engenharia, estava trabalhando em São Paulo, tinha casado há 2 anos. Não tinha filhos ainda, mas estava planejando. Você é casado? Perguntei, ainda tentando processar tudo. Sou pai, a Fernanda. A gente se conheceu na faculdade. E eu nem sabia. Eu mandei convite para o casamento, para o seu endereço antigo, mas você nunca respondeu. A culpa apertou o peito. Eu tinha mudado de endereço há anos. Não tinha avisado ninguém, porque não queria ser achado. Não queria ter que encarar o passado. Me desculpa, filho. Eu estava perdido. Ainda estou, na verdade, mas estou tentando mudar. Por que agora, pai? Por que depois de tanto tempo? Respirei fundo. Porque eu conheci alguém, uma senhora que quase morreu, e eu a salvei. E de alguma forma, ela me salvou também. Me fez perceber que eu desperdicei anos fugindo e que talvez ainda dê tempo de consertar algumas coisas. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos.
Eu gostaria disso, pai, de tentar de novo. Não vai ser fácil. Tem muita mágoa, muita coisa que ficou sem ser dita. Mas eu também quero tentar. Quando desliguei, me senti diferente, mais leve. Ainda tinha muito para resolver. Ainda tinha que ligar para Lucas. Tinha que reconstruir pontes que eu mesmo tinha queimado. Mas pela primeira vez em anos, senti esperança. Saí de Colinas já de noite. Zé tinha me recomendado dormir e sair no dia seguinte, mas eu estava ansioso. Queria chegar logo em Imperatriz, entregar a carga e depois ir até Anápolis ver Teresa. Tinha prometido a ela. A BR-153 estava vazia, escura, apenas meus faróis cortando a noite. A estrada subia e descia por morros, passava por pequenas cidades dormindo, cruzava pontes sobre rios invisíveis no escuro. Eu conhecia aquele trajeto de cor. Cada curva, cada descida, cada trecho perigoso. Mas naquela noite, alguma coisa estava errada. Senti primeiro uma vibração estranha no volante. Sutil, mas estava lá. Depois veio o barulho. Um zumbido baixo, vindo de algum lugar embaixo do caminhão. Olhei para o painel. Todos os indicadores estavam normais. Temperatura, pressão do óleo, tudo certo. Mas o barulho continuava e piorava. Diminuí a velocidade. Procurei um lugar para parar, mas ali era mata fechada dos dois lados, sem acostamento largo, sem posto, sem nada. Só escuridão e árvores. O barulho ficou mais alto, mais agressivo, e então o caminhão começou a tremer. Não, não agora, murmurei apertando o volante. Mas era tarde. Algo se rompeu. Senti o impacto. O caminhão puxou para a direita. Segurei firme. Consegui controlar. Encostei no que dava de acostamento, metade na grama, metade na terra. Desliguei o motor. O silêncio da noite engoliu tudo. Peguei a lanterna, desci. O frio da noite me pegou de surpresa. Vento gelado vindo do norte. Apontei a luz para as rodas. A traseira direita estava torta, eixo quebrado. Droga! Dei um chute na terra frustrado. Como isso podia ter acontecido? Zé tinha revisado tudo. Tinha dito que estava perfeito. Mas caminhão velho é assim. Sempre tem algo esperando para quebrar. Olhei em volta. Não tinha nenhuma luz, nenhuma casa, nenhum sinal de civilização. Só mata, escuridão e o som distante de grilos e sapos. Peguei o celular. Sem sinal. Claro que não. Estava no meio do nada. Sozinho. Com um caminhão quebrado. De noite. Sem comunicação. O medo começou a subir. Devagar. Como uma cobra enrolando nas pernas, subindo, apertando. Eu conhecia histórias. Caminhoneiros que quebraram na estrada de noite e nunca mais foram vistos. Assaltos, sequestros, mortes. A BR-153 tinha trechos perigosos e eu estava em um deles. Voltei para a cabine, tranquei as portas. Liguei o rádio do caminhão, tentando pegar alguma frequência, algum outro caminhoneiro que pudesse ajudar. Só chiado. Desliguei. O silêncio voltou. Pesado, opressivo. Sentei ali, com a lanterna na mão, tentando pensar. O que fazer? Esperar o amanhecer? Tentar caminhar até achar sinal? Mas caminhar de noite na estrada era pedir para ser atropelado. Ou pior, olhei para o retrovisor. Tudo escuro. A estrada deserta, nem um carro passando. Foi quando ouvi o barulho, um motor. Vindo de longe, ficando mais alto, mais próximo. Olhei pelo retrovisor. Luzes, faróis aparecendo na curva atrás de mim. O coração disparou. Seria ajuda ou problema? O veículo se aproximou. Diminuiu a velocidade. Parou atrás do caminhão. Era uma caminhonete, velha, escura. Vidros, fumê. Não dava para ver quem estava dentro. A porta abriu. Apertei a lanterna, pronto para usar como arma se precisasse. Um homem desceu. Alto magro com uma jaqueta velha. Caminhou até a janela do meu lado. Bati o vidro fechado entre nós. Ele bateu na janela. Tá com problema, amigo? A voz era grave, cansada. Eixo quebrou, gritei através do vidro.
Caramba, péssimo lugar para isso acontecer. Eu sei. Quer ajuda? Hesitei. Confiar ou não confiar? Era sempre essa a pergunta na estrada. E as respostas erradas custavam caro. Mas eu não tinha muita escolha. Abri a janela um pouco. Você é caminhoneiro? Sou. Venho de Belém, indo para Brasília. Vi você parado e pensei em checar. A gente se ajuda, né? Estudei o rosto dele na luz fraca. Tinha uns 45 anos. Rosto marcado pelo sol, barba por fazer, olhos cansados mas honestos. Ou pareciam honestos. Nunca dá para ter certeza. Obrigado, eu disse. Mas não sei o que dá para fazer agora. É madrugada. Sem mecânico, sem reboque. Eu tenho rádio PX. Posso tentar chamar alguém. Tem um posto uns 50 quilômetros à frente. Talvez consiga contato com eles. Pode tentar. Ele voltou para a caminhonete. Vi ele mexer no rádio, falando, esperando resposta. Alguns minutos depois, voltou. Consegui. Falei com um cara do posto. Ele disse que de manhã manda um guincho. Mas vai demorar. Umas 4, 5 horas. 4 ou 5 horas. Ali, no escuro, sozinho. Você quer que eu fique? Ele ofereceu. Até o guincho chegar? A oferta me surpreendeu. Você não precisa. Vai atrasar sua viagem. Ele deu de ombros. Já estou atrasado mesmo. E, sinceramente, não me sinto bem deixando você aqui sozinho. Esse trecho é perigoso. Por que você está fazendo isso? Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, porque há uns anos meu irmão quebrou na estrada. De noite, sozinho. E ninguém parou para ajudar. Quando acharam ele no dia seguinte, já era tarde demais. Levaram a carga, o caminhão, tudo. E ele levou um tiro na cabeça. Senti um frio na espinha. Me desculpa, cara. Desde então eu sempre paro. Sempre ajudo. Porque eu não quero que mais ninguém passe pelo que meu irmão passou. Pelo que minha família passou. Abri a porta, desci, estendi a mão. João. Ele apertou. Carlos. Ficamos ali, os dois, encostados nos caminhões, esperando o amanhecer. Carlos tinha café em uma garrafa térmica. Dividiu comigo. Estava morno, amargo, mas era reconfortante. Conversamos. Sobre estrada, sobre vida, sobre os perigos que a gente enfrentava todo dia. Sobre família, solidão, escolhas. Você tem medo de morrer sozinho? Ele perguntou de repente. A pergunta me pegou desprevenido. Tenho, sempre tive. É por isso que eu fugi. De casa, de família, de tudo. Porque morrer sozinho parecia menos doloroso do que morrer rejeitado. Mas no fim você acabou sozinho do mesmo jeito. Acabei. Mas agora eu estou tentando mudar isso. Ainda dá tempo? Espero que sim. Ele assentiu. Eu também. Porque eu fiz a mesma coisa. Depois que meu irmão morreu, me fechei. Parei de falar com a família. Achei que era mais fácil estar sozinho. Mas não é, é só mais vazio. Ficamos em silêncio depois disso. Cada um perdido nos próprios pensamentos. Dois homens no meio do nada, esperando o sol nascer, esperando ajuda, esperando que a vida fizesse sentido de novo. O céu começou a clarear por volta das 5:30. As estrelas foram sumindo. O horizonte ganhou tons de laranja e rosa, e com a luz veio um pouco de esperança. O guincho chegou às 7. Um caminhão amarelo velho, roncando alto, levantando poeira. O motorista era um senhor de uns 60 anos, sorridente, falante demais para aquela hora da manhã. Eita, rapaz, que azar o seu, ele disse, inspecionando o eixo quebrado. Mas não se preocupe, vou rebocar até a oficina em Guaraí, de lá você resolve. Enquanto ele preparava tudo, Carlos se despediu. Boa sorte, João. Espero que conserte logo, e espero que consiga consertar as outras coisas também. Você também, Carlos. E obrigado por ter ficado, por não ter me deixado sozinho. Ele sorriu. A gente que vive na estrada precisa se ajudar, porque no fim das contas, é só isso que temos.
uns aos outros. Ele subiu na caminhonete e foi embora. E eu fiquei ali, vendo ele desaparecer na curva, pensando em como a vida era estranha, como encontros fortuitos podiam mudar tudo, como a bondade ainda existia, mesmo nos lugares mais escuros. O sol já estava alto quando finalmente rebocaram meu caminhão. E enquanto seguia no guincho, olhando pela janela para a estrada que nunca parava de se repetir, pensei em Teresa, pensei em Carlos, pensei em Rodrigo. E pensei que talvez, finalmente, eu estivesse aprendendo a parar de fugir. Continue 16:30, capítulo 7. Travessia e escolha. Guaraí era maior que Colinas, mas não muito. Tinha uns 20.000 habitantes, a maioria vivendo da agricultura e do comércio na estrada. A oficina para onde levaram meu caminhão ficava na saída da cidade. Um galpão grande com vários veículos em diferentes estágios de desmonte e conserto. O dono se chamava Edilson. Homem sério, de poucas palavras, mãos grandes e calejadas. Inspecionou o eixo quebrado, balançou a cabeça e deu o veredito que eu não queria ouvir. Precisa trocar o eixo inteiro. Não tem como soldar isso aqui, e vai demorar. A peça tem que vir de Araguaína, uns 3, 4 dias. 3 ou 4 dias. Senti o peso cair nos ombros. A carga tinha que ser entregue em 2 dias. Já estava atrasado. A empresa ia me penalizar. Talvez até rescindir o contrato. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Pode providenciar a peça? Perguntei cansado. Posso, mas vai custar. Uns R$ 3.000 entre peça e mão de obra. R$ 3.000. Quase tudo que eu tinha economizado nos últimos meses. Mas não tinha escolha. Tudo bem, providencia. Edilson anotou tudo em uma ficha. Pediu meus dados, documentos do caminhão. Disse que ia ligar assim que a peça chegasse. Saí da oficina com a mochila nas costas. Tudo que eu tinha. Roupas, documentos, alguns trocados. Procurei um lugar para ficar. Achei um hotel barato perto da rodoviária. Quarto pequeno, cama dura, banheiro com chuveiro frio, mas era limpo. E por R$ 50 a diária era o que dava para pagar. Joguei a mochila na cama. Sentei. Olhei para as paredes descascadas, para a janela que dava para uma rua movimentada, para o ventilador velho girando no teto, e pela primeira vez em muito tempo me senti completamente perdido. Não era só o caminhão quebrado. Era tudo. Toda a minha vida, 56 anos, e o que eu tinha para mostrar? Um caminhão velho quebrado, 2 casamentos fracassados, 2 filhos que mal me conheciam, uma vida inteira rodando o Brasil sem nunca ter um lugar para chamar de lar. Peguei o celular, olhei para a tela, pensei em ligar para Teresa, mas o que eu ia dizer? Que estava preso em outra cidade? Que ia demorar ainda mais para vê-la? Ela já estava assustada com a carta do filho. Não precisava de mais preocupação. Mas então o celular tocou. Era ela. João? A voz estava ansiosa. Oi, dona Teresa. Onde você está? Tentei ligar antes, mas não consegui. Estou em Guaraí. O caminhão quebrou de novo. Vou ficar aqui uns dias até conseguir peça. Ah, não. Que azar. Você está bem? Estou, só cansado. João, eu preciso te contar uma coisa. O tom da voz mudou. Ficou mais sério, mais preocupado. O que foi? Minha irmã, ela está doente. Descobriu há 2 dias. É o coração. Os médicos disseram que ela precisa fazer uma cirurgia urgente. E eu não posso ficar aqui sozinha. Não agora. Não com tudo que está acontecendo. Sentei ereto na cama. A senhora precisa de ajuda? Eu não queria te incomodar, João. Você já fez tanto por mim. Mas eu não tenho mais ninguém. E eu estou com medo, muito medo. Olhei pela janela. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. Pensei no caminhão quebrado, na carga atrasada, no dinheiro que ia perder, em tudo que ainda estava pendente. E então pensei em Teresa, sozinha, assustada, sem ninguém. A escolha foi fácil. Eu vou aí. O quê? Mas e seu caminhão?
O caminhão espera. A senhora não. Houve uma pausa. Depois um soluço. Obrigada, João. Obrigada. Desliguei. Peguei a mochila. Voltei para a oficina. Edilson estava fechando quando cheguei. Preciso ir para Anápolis, eu disse. Urgente. Quando a peça chegar, pode guardar o caminhão? Volto em alguns dias. Ele coçou a barba. Posso, mas vai ter taxa de estadia. Sem problema. Quanto você quer? R$ 100 por dia, e o pagamento tem que ser adiantado. Fiz as contas mentais. Tinha uns R$ 2.500. Se deixasse 500 para Edilson, sobrava 2.000. Dava para ir e voltar de ônibus, mais uns dias de hotel em Anápolis. Fechado. Paguei. Peguei o recibo. Voltei para a rodoviária. O próximo ônibus para Anápolis saía em 2 horas. Comprei a passagem. Sentei no banco de plástico gelado da sala de espera e fiquei olhando os outros passageiros. Famílias viajando juntas, casais de mãos dadas, crianças correndo. Todo mundo tinha alguém. Todo mundo menos eu. Mas então, pensei que talvez não fosse mais verdade. Talvez Teresa fosse alguém. Não família de sangue, mas família de escolha, família de destino. O ônibus era velho, chacoalhava muito, cheirava a naftalina e suor velho. Mas andava. Saiu de Guaraí às 9 da noite. A viagem até Anápolis levaria umas 8 horas. Eu ia chegar de manhã. Sentei na janela. Encostei a cabeça no vidro frio, olhei para a estrada se desenrolando no escuro. E pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinho. Porque eu estava indo encontrar alguém. Porque alguém precisava de mim. Isso, de alguma forma estranha e inesperada, me dava propósito. A viagem foi longa. Paradas em várias cidades pequenas, pessoas subindo, descendo, carregando sacolas, malas, caixas. O ônibus enchia, esvaziava, voltava a encher. Eu dormitei algumas vezes, acordei outras. Sonhei com coisas estranhas, com a onça na estrada, com Teresa amarrada, com meus filhos pequenos me chamando e eu não ouvindo. Acordei sobressaltado quando o sol começou a nascer. Estávamos passando por Goiânia. Mais 1 hora até Anápolis. Cheguei às 7 da manhã. A cidade estava acordando. Trânsito começando, lojas abrindo, gente correndo para o trabalho. Peguei um táxi até o endereço que Teresa tinha me passado. Uma casa simples, em um bairro tranquilo. Portão verde, jardim pequeno, mas bem cuidado, uma mangueira no quintal. Toquei a campainha. Uma mulher abriu. Era a irmã de Teresa. Mais nova, mas o rosto tinha a mesma doçura, a mesma tristeza nos olhos. Você é o João? Sou. Ela sorriu, aliviada. Teresa está esperando você. Entre. A casa cheirava a café e pão. Tinha uma sala pequena com um sofá velho, uma televisão ligada em volume baixo, algumas fotos nas paredes. Fotos de família, de tempos melhores. Teresa estava sentada no sofá. Quando me viu, o rosto se iluminou. Levantou com dificuldade, ainda frágil. Caminhou até mim e, sem dizer nada, me abraçou. Foi um abraço longo, apertado, cheio de gratidão e alívio. Senti ela tremer. Ouvi ela soluçar baixinho. Retribuí o abraço. E pela primeira vez em anos, me senti necessário. Me senti importante para alguém. Você veio. Ela sussurrou. Você realmente veio. Prometi que ia. Ela se afastou, limpou as lágrimas. E seu caminhão? Quebrado em Guaraí. Mas não importa. Vou ficar aqui o tempo que a senhora precisar. A irmã dela nos trouxe café. Sentamos na mesa da cozinha. Ela explicou a situação. Tinha uma artéria bloqueada. Precisava fazer cateterismo urgente. A cirurgia estava marcada para daqui a 2 dias. Ia ficar internada pelo menos 1 semana. Eu não posso deixar Teresa sozinha, ela disse. E não tenho mais ninguém que possa ficar com ela. Nossos outros parentes moram longe ou não podem vir. Eu fico, eu disse. Até a senhora se recuperar da cirurgia. Até ter certeza que está tudo bem. As duas me olharam, com uma gratidão tão grande que doía. Por que você está fazendo isso?
A irmã perguntou. Você mal conhece a gente. Pensei antes de responder. Por quê? Porque há uma semana atrás eu quase passei direto. Quase deixei sua irmã morrer naquela estrada. E se eu tivesse feito isso, eu teria perdido a única coisa boa que aconteceu na minha vida em muito tempo. A chance de fazer diferença, de importar para alguém, de não estar sozinho. Ela secou uma lágrima. Você é um homem bom, João. Não sei se sou, mas estou tentando ser. Passei os 2 dias seguintes ali, ajudando no que podia, fazendo compras, cozinhando, conversando com Teresa. Ela me contou mais sobre a vida dela, sobre o marido que amou, sobre os sonhos que teve, sobre as desilusões. E eu contei sobre os meus arrependimentos, sobre os filhos que abandonei, sobre as pontes que queimei. Você falou com eles de novo? Ela perguntou. Com um deles, o Rodrigo, disse que quer tentar reconstruir a relação. E o outro? Ainda não tive coragem de ligar. Tem que ter, João, antes que seja tarde demais. Na noite antes da cirurgia da irmã, fiquei acordado até tarde. Sentado na varanda da casa, olhando para a rua vazia. Peguei o celular. Olhei para o contato do Lucas, meu filho mais novo. O que eu tinha magoado mais, porque era mais novo quando eu fui embora, mais frágil. Respirei fundo e disquei. Tocou várias vezes. Achei que não ia atender, mas então... Alô? A voz era desconfiada, tensa. Lucas, sou eu, seu pai. Houve um silêncio longo. Depois, o que você quer? O tom era frio, distante, doía. Eu quero pedir desculpas. Por tudo. Por não ter sido o pai que você merecia. Por ter ido embora. Por ter deixado você e seu irmão. Você acha que desculpa resolve? Depois de anos? Não, não acho. Mas é tudo que eu tenho para oferecer. Isso e uma promessa de que vou tentar ser melhor. Se você me der uma chance. O silêncio voltou. Mais longo dessa vez. Eu não sei se consigo te perdoar, pai. Você machucou muito a gente, principalmente eu. Eu sei, e eu vou carregar isso para sempre. Mas eu não quero morrer sem ter tentado consertar. Sem ter dito que me arrependo, que eu amo vocês, mesmo sendo tarde demais. Ouvi ele respirar do outro lado. Depois, talvez não seja tarde demais. Mas vai demorar. Vai ser difícil. Eu sei. E eu estou disposto a esperar o tempo que for preciso. Conversamos mais alguns minutos. Não foi fácil. Não foi reconfortante. Mas foi um começo. E às vezes é só isso que a gente precisa. Um começo. Uma chance. Uma porta entreaberta. Quando desliguei, Teresa estava na porta, me observando. Conseguiu falar com ele? Consegui. E vai ser difícil, mas talvez ainda dê tempo. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Sempre dá tempo, João. Enquanto ainda estamos vivos, sempre dá tempo. Continue 16:32, capítulo 8. O novo caminho. A cirurgia da irmã de Teresa foi bem. Duraram 3 horas tensas, durante as quais eu e Teresa ficamos na sala de espera do hospital, rezando, cada um à sua maneira. Eu não rezava há anos, não sabia mais se acreditava em Deus, mas naquele dia, sentado naquela cadeira desconfortável, com Teresa segurando minha mão, rezei, por ela, pela irmã dela e por mim também. Quando o médico saiu da sala de cirurgia com um sorriso cansado no rosto, sentimos o alívio inundar tudo. Correu tudo bem, ele disse. Colocamos 2 stents. Ela vai precisar de repouso e acompanhamento, mas a recuperação deve ser tranquila. Teresa chorou, dessa vez de alívio. Abracei ela ali mesmo, no meio do corredor do hospital, enquanto enfermeiros e médicos passavam apressados em volta da gente. 2 estranhos que tinham se tornado família em menos de 2 semanas. Ficamos mais 3 dias em Anápolis. Eu dormia no sofá da sala, acordava cedo, fazia café, ajudava no que podia. Visitávamos a irmã de Teresa no hospital 2 vezes por dia.
Ela estava se recuperando bem, ganhando cor no rosto, voltando a sorrir. Durante aqueles dias, Teresa e eu conversamos muito. Sobre vida, sobre dor, sobre recomeços. Ela me contou que tinha decidido não ver o filho no julgamento, que não conseguia olhar para ele sem sentir uma mistura de amor e ódio que a dilacerava por dentro. Ele é meu filho, ela disse, a voz quebrando, e eu vou amar ele até o dia que eu morrer. Mas o que ele fez foi imperdoável, e eu preciso me afastar, para conseguir viver de novo. Entendi, porque eu também tinha me afastado, dos meus filhos, das minhas ex-esposas, de todo mundo. A diferença é que eu tinha feito isso por covardia, e ela estava fazendo por sobrevivência. No terceiro dia, recebi a ligação de Edilson. A peça chegou, ele informou. Posso começar o concerto amanhã. Em 2 dias, seu caminhão está pronto. Olhei para a Teresa. Ela estava na cozinha, preparando o almoço, cantarolando baixinho uma música antiga. A irmã já tinha recebido alta. Estava em casa, descansando, se recuperando bem. Não precisavam mais de mim, mas eu não queria ir embora. João, está me ouvindo? Edilson perguntou. Estou, pode começar o concerto. Estarei aí daqui a 2 dias. Desliguei. Teresa me olhou da cozinha. Seu caminhão? Peça chegou. Vou ter que voltar. Ela assentiu, mas via tristeza nos olhos. Você vai fazer falta aqui. A senhora também vai fazer falta para mim. Naquela noite, depois do jantar, Teresa me pediu para sentar com ela na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Uma brisa fresca soprava, trazendo o cheiro de jasmim do jardim da vizinha. João, eu quero te agradecer, ela começou. Não só por ter me salvado naquele dia, mas por tudo que você fez depois, por ter ficado, por ter se importado, por ter me mostrado que ainda existe bondade no mundo. Eu que agradeço, dona Teresa. A senhora me salvou tanto quanto eu salvei a senhora. Me fez enxergar que eu estava desperdiçando minha vida fugindo. Me deu coragem para ligar para meus filhos, para tentar consertar o que eu quebrei. Ela segurou minha mão. Você é um homem bom, João. Não deixe ninguém te convencer do contrário, nem você mesmo. Ficamos ali em silêncio, olhando para as estrelas, cada um pensando na própria jornada, em como a vida era estranha, em como um encontro fortuito podia mudar tudo. O que você vai fazer agora? Ela perguntou. Vou buscar meu caminhão. Terminar a entrega, mesmo atrasada. Tentar não perder meu contrato. E depois não sei. Talvez seja hora de parar um pouco, de não viver só na estrada, de tentar construir algo mais permanente. Seus filhos? Sim, vou tentar me aproximar deles. Devagar, sem pressionar, mas vou tentar. E quem sabe eu consiga ser o pai que deveria ter sido há 20 anos atrás. Ela sorriu. Vai conseguir, eu sei que vai. E a senhora? O que vai fazer? Vou ficar aqui com minha irmã, pelo menos até ela se recuperar completamente. Depois não sei. Talvez volte para Uruaçu. Talvez não. Aquela casa tem muitas memórias ruins agora, mas vou decidir isso mais para frente. Por enquanto, só quero viver um dia de cada vez. É um bom plano. Parti de Anápolis no dia seguinte, no ônibus da manhã. Teresa e a irmã foram me levar na rodoviária. Abraçamos na despedida. Um abraço longo, apertado, cheio de coisas não ditas. Você vai me ligar? Ela perguntou. Vou. Toda semana. Prometo. E se precisar de alguma coisa, você me liga também. Não importa o que for. Pode deixar. A irmã dela também me abraçou. Obrigada por cuidar dela, por cuidar de nós. Não tem que agradecer. Foi um prazer. Subi no ônibus, sentei na janela. Acenei para elas até o ônibus virar a esquina e elas desaparecerem. E então, sozinho de novo, olhei para a estrada à frente e senti algo diferente. Não era medo, não era solidão, era paz. Uma paz estranha, nova, mas genuína.
A viagem de volta para Guaraí foi tranquila. Cheguei à tarde. Fui direto para a oficina. Edilson tinha cumprido a palavra. O caminhão estava pronto. O eixo novo brilhava. O motor roncava firme. Tá novo, ele disse orgulhoso. Pode rodar tranquilo agora. Paguei o que faltava. Agradeci. Subi no caminhão. E pela primeira vez a cabine não pareceu vazia. Porque eu levava comigo algo mais do que carga. Levava esperança. Levava propósito. Levava a certeza de que tinha feito a coisa certa. Dirigi para a Imperatriz. Cheguei 2 dias depois. A empresa não ficou feliz com o atraso. Me multaram, descontaram do pagamento, mas não rescindiu o contrato. Disse que era minha última chance. Aceitei, porque precisava do dinheiro. Mas sabia que não ia durar muito mais tempo assim. Sabia que em breve teria que fazer uma escolha. Continuar na estrada, sempre sozinho, sempre correndo, ou parar, construir raízes, tentar de novo. Peguei outra carga, desta vez para São Paulo. Durante a viagem, liguei para Rodrigo. Conversamos por 1 hora. Ele me contou sobre o trabalho, sobre a esposa, sobre os planos de ter filhos. Me convidou para jantar quando eu estivesse em São Paulo. Sério? Perguntei, incrédulo. Sério. A Fernanda quer te conhecer. E eu quero te dar uma chance, pai. De verdade. Não consegui responder. A emoção apertou a garganta. Só consegui murmurar um obrigado antes de desligar. Quando cheguei em São Paulo, 3 dias depois, fui direto para o apartamento de Rodrigo. Era em um prédio moderno em Pinheiros. Apartamento pequeno, mas bonito, bem decorado. Rodrigo me recebeu na porta. Estava mais alto do que eu lembrava. Mais homem. Tinha o meu nariz, os olhos da mãe. Nos abraçamos. Um abraço hesitante no começo, mas que foi ficando mais forte, mais verdadeiro. Você está diferente, ele disse. Estou tentando ser diferente. A esposa dele, Fernanda, era uma mulher pequena, de cabelos cacheados e sorriso doce. Me recebeu com gentileza, sem julgamento. Jantamos juntos. Macarrão caseiro, salada, vinho. Conversamos sobre tudo, sobre o passado, sobre erros, sobre a possibilidade de recomeçar. Não foi perfeito, teve momentos difíceis. Rodrigo cobrou, disse coisas que doeram, mas eram verdades que precisavam ser ditas. E eu ouvi, sem me defender, sem fazer desculpas. Só ouvi e pedi desculpas de novo, e de novo, até ele acreditar que eram sinceras. No fim da noite, quando estava saindo, Rodrigo me chamou. Pai, virei. Não vai ser fácil e não vai ser rápido, mas eu quero tentar. De verdade. Sorri, com lágrimas nos olhos. Eu também, filho. Eu também. Saí daquele apartamento sentindo algo que não sentia há décadas. Esperança. Esperança real. De que talvez, só talvez, ainda desse tempo de consertar o que eu tinha quebrado. Nas semanas seguintes, continuei trabalhando, mas algo tinha mudado. Eu não estava mais fugindo. Estava atravessando de um lado para o outro, de uma vida para outra, de um João para outro. Liguei para Lucas de novo. A conversa foi mais fácil dessa vez. Ele ainda estava magoado, mas começava a se abrir. Me contou que estava terminando a faculdade de Direito, que tinha uma namorada, que estava tentando entender por que eu tinha ido embora. Porque eu era covarde, eu disse. Porque eu tinha medo de falhar como pai. E acabei falhando do pior jeito possível, indo embora. Mas você está voltando agora. Estou tentando. Se vocês deixarem. A gente deixa, pai. Mas não vamos esquecer o que aconteceu. Eu não espero que esqueçam. Só espero que um dia possam perdoar. Liguei para Teresa toda semana, como tinha prometido. Ela estava bem, a irmã se recuperando, a casa ficando mais alegre. O processo contra o filho seguia. Ela não queria falar sobre isso. E eu respeitava. Como você está, João? Ela sempre perguntava. Melhor, muito melhor, por sua causa. Não por minha causa, por sua escolha. Você escolheu parar, escolheu olhar,
Escolheu ficar, e isso mudou tudo. Tinha razão. No fim, tudo se resumia a escolhas. Eu tinha passado a vida inteira escolhendo errado, escolhendo fugir, escolhendo estar sozinho. Mas naquele dia, naquela estrada, quando vi aquele vulto no chão, eu tinha feito uma escolha diferente, tinha parado, e essa escolha tinha mudado tudo, não só para Teresa, mas para mim também, porque ao salvá-la, eu tinha me salvado. Ao ficar, eu tinha encontrado o que estava procurando há tanto tempo: propósito, conexão, humanidade. 6 meses depois, recebi um convite pelo correio. Era de Rodrigo. Um convite de chá de bebê. Ele e Fernanda estavam esperando o primeiro filho, um menino. Liguei imediatamente. Vou ser avô? Rodrigo riu do outro lado. Vai. E espero que seja um avô melhor do que foi pai. Vou ser. Prometo que vou ser. Fui ao chá de bebê. Conheci a família de Fernanda, amigos de Rodrigo. Lucas também estava lá. Foi estranho no começo. Os 2 filhos e eu, no mesmo ambiente, depois de tantos anos separados. Mas foi bom. Difícil, mas bom. Dei de presente um ursinho de pelúcia. Rodrigo sorriu quando viu. Igual ao que você me deu quando eu nasci. A mãe guardou. Guardou? Guardou. Ela sempre acreditou que você voltaria um dia. A culpa apertou. As ex-esposas. Mais uma coisa que eu tinha que consertar. Mais uma ponte que eu tinha que reconstruir. Não como casal. Isso era impossível. Mas como conhecidos. Como copais. Como pessoas que um dia se amaram e que agora podiam pelo menos se respeitar. Era uma jornada longa e eu tinha só começado. Mas pela primeira vez em décadas eu não estava fugindo. Estava enfrentando. Estava atravessando. Estava vivendo. E tudo começou naquela tarde quente na BR-153, quando eu pensei que era só um saco de lixo jogado na beira da estrada, quando eu quase passei direto, quando eu fiz a escolha de parar, a escolha que mudou tudo. 1 ano depois, eu estava sentado na varanda da casa que tinha alugado em São Paulo. Pequena, simples, mas era minha. Não vivia mais no caminhão. Tinha arrumado um emprego fixo, transportando cargas locais. Dormia em casa todo dia. Acordava no mesmo lugar. Tinha raízes pela primeira vez em décadas. O neto tinha nascido há 3 meses. Um menino lindo, saudável, cheio de vida. Rodrigo tinha me pedido para ser padrinho. Chorei quando ele fez o pedido. Lucas tinha se formado. Estava começando a carreira como advogado. A gente almoçava junto uma vez por mês. Ainda era estranho às vezes. Ainda tinha mágoa. Mas estava melhorando. Devagar, mas estava. O celular tocou. Era Teresa. João, como você está? Bem, dona Teresa, muito bem. E a senhora? Estou ótima. Tenho uma novidade para te contar. Qual? Eu decidi voltar para Uruaçu. Vender a casa velha e comprar uma nova. Começar de novo. Sem as memórias ruins. Sem o peso do passado. Isso é maravilhoso. E tem mais. Minha irmã vai comigo. Vamos morar juntas. Depois de tudo que passamos, percebemos que a família é o que importa. E a gente não quer mais desperdiçar tempo longe uma da outra. Sorri. Fico feliz por vocês. E você, João? Está feliz? Olhei em volta. Para a casa simples. Para a rua tranquila. Para a foto do neto na parede. Para a vida que eu tinha construído tijolo por tijolo nos últimos meses. Estou, dona Teresa. Pela primeira vez em muito tempo, estou feliz de verdade. Então valeu a pena. Tudo valeu a pena. Tinha razão. Tudo tinha valido a pena. A dor, os erros, os anos perdidos. Porque no fim, tudo tinha me trazido até aqui. Até aquele momento. Até aquela paz. Sabe o que eu aprendi, dona Teresa? Eu disse. O quê? Que nunca é tarde para mudar. Que a gente pode estar perdido a vida inteira e ainda assim encontrar o caminho. Que basta uma escolha, uma parada, um momento de coragem para mudar tudo. E que a bondade existe, ela completou, mesmo nos lugares mais escuros.
Mesmo quando a gente acha que está sozinho, sempre tem alguém disposto a parar, alguém disposto a ajudar, alguém disposto a ficar. Sempre, concordei. Quando desliguei, fiquei ali sentado, olhando para o céu, pensando na jornada, em como eu quase passei direto naquele dia, em como uma escolha simples tinha transformado não uma, mas duas vidas. E pensei que talvez esse fosse o sentido de tudo. Não as grandes conquistas, não o dinheiro ou o sucesso, mas os pequenos gestos, as paradas inesperadas, os momentos de coragem quando a gente escolhe ficar em vez de fugir. Escolhe ver em vez de ignorar. Escolhe ajudar em vez de passar direto, porque no fim é isso que nos torna humanos, é isso que nos salva, uns aos outros, sempre. E enquanto houver gente disposta a parar, a olhar, a estender a mão, haverá esperança. Sempre haverá esperança. Fim.